Dos mitos mais antigos até os blockbusters de hoje, das lendas contadas ao redor da fogueira aos épicos que lotam os cinemas. Já bateu aquela sensação de que, no fundo, tantas dessas grandes histórias seguem o mesmo ritmo? Pois é, um padrão familiar que parece ecoar através do tempo, conectando a gente com algo maior. É exatamente sobre esse padrão que a gente vai conversar hoje. Sabe, é curioso parar para pensar. A jornada de um jovem fazendeiro que se torna um cavaleiro espacial, a de um pequeno ser que precisa destruir um anel de poder, ou a de uma feiticeira descobrindo seus poderes. Todas elas, no fundo, parecem ter um DNA em comum, né? É uma estrutura que prende a gente de um jeito quase que instintivo, como se algo dentro de nós reconhecesse uma verdade muito profunda ali. Então, fica a pergunta, qual que é o segredo por trás dessa fórmula que parece ser tão universal? E se isso não for só coincidência? A verdade, segundo alguns estudiosos, é que por trás de 1000 faces e 1000 enredos diferentes existe uma única e grande história. Um padrão universal que a humanidade vem contando e recontando para si mesma desde sempre. E quem decifrou essa ideia de forma brilhante foi o estudioso Joseph Campbell. Ele fez um mergulho profundo nos mitos de todas as culturas, de todas as épocas, e o que ele encontrou foi sinceramente revolucionário. Um mapa narrativo fundamental, um ciclo que se repetia de novo e de novo em cada história. Campbell deu um nome para essa estrutura, monomito. Pensa nisso como um roteiro mestre para a aventura. Uma jornada que um herói, não importa se é um deus grego ou um jovem de uma galáxia muito, muito distante, precisa percorrer. É, na essência, a história universal da transformação. E essa citação dos Vedas, que Campbell gostava muito de usar, ilustra a ideia perfeitamente. As culturas mudam, os deuses têm outros nomes, os cenários são diferentes, mas a jornada humana fundamental, essa busca por crescimento e por uma verdade, permanece incrivelmente a mesma. Ok, então como é que funciona esse mapa? Campbell dividiu o monomito numa estrutura bem clara, com 3 atos principais. Vamos passar por cada um deles para entender como essa estrutura se constrói passo a passo. Tudo começa aqui, no mundo comum. O herói está lá, vivendo a sua vida normal, num ambiente que ele conhece, que é a sua zona de conforto. Mas algo está prestes a mudar para sempre. Esse é o ponto de partida, aquele momento em que o mundo conhecido precisa ser deixado para trás. A jornada engata com o chamado, tipo quando o R2-D2 mostra a mensagem da princesa Leia para o Luke Skywalker. A primeira reação quase sempre é a recusa. O Luke mesmo diz que não pode ir, que tem que ajudar na fazenda. Só que aí surge o auxílio sobrenatural. O mentor, tipo o Obi-Wan Kenobi, que entrega um sabre de luz e o conhecimento para dar o primeiro passo. E é assim que ele finalmente cruza o limiar, deixando seu planeta para entrar em um mundo completamente novo e, claro, perigoso. Uma vez que esse limiar é cruzado, o herói entra no que a gente chama de mundo especial. E aqui, gente, é o coração da história. É o palco onde a verdadeira transformação acontece. As regras são outras, e a partir daqui, não tem mais volta fácil. Nessa fase, o herói encara o caminho de provas, uma série de desafios que testam sua força, seu caráter. Ele pode encontrar um amor incondicional, uma compreensão profunda, que Campbell chama de encontro com a deusa. E também precisa confrontar aquilo que tem mais poder sobre ele. Pode ser uma figura paterna literal ou um sistema de crenças, na chamada sintonia com o pai. Superando tudo isso, ele finalmente conquista a bênção última, que é o objetivo da busca, seja a espada de Gryffindor ou a estrela da morte destruída. Mas a jornada ainda não acabou. Olha só, conquistar o prêmio é uma coisa. Agora, trazer esse prêmio de volta para o mundo comum e usar ele para transformar esse mundo, esse é o desafio final. Voltar para casa nem sempre é tão simples. Às vezes o herói recusa o retorno, sabe? Fica tentado a continuar no mundo novo. A volta pode ser uma fuga mágica, uma última perseguição. Mas quando retorna, ele se torna o senhor dos 2 mundos, integrando a sabedoria que ganhou na vida cotidiana, pensem no Frodo voltando para o condado, e com isso ele alcança a liberdade para viver. Ele está livre do medo da morte e agora pode viver plenamente no presente, porque sua jornada se completou. Agora, o que é realmente fascinante nessa estrutura toda é que, para o Campbell, ela não era só uma ferramenta para contar histórias, não. Para ele, o significado disso era muito, mas muito mais profundo. Campbell defendia que mitos e sonhos nascem exatamente do mesmo lugar, o nosso subconsciente. São a forma como a mente humana tenta dar sentido a si mesma e ao universo. As figuras, os medos, os desejos que aparecem nos nossos sonhos são a matéria-prima dos grandes mitos da humanidade.
E essa é uma das ideias mais brilhantes de Campbell. Um mito é como se fosse o sonho coletivo de uma sociedade, expressando suas esperanças e medos em conjunto. E do outro lado, o nosso sonho particular é o nosso próprio mito pessoal. É a nossa jornada do herói se desenrolando noite após noite. Isso tudo nos leva ao ponto mais importante de todos. A jornada do herói não é só sobre deuses e guerreiros de lendas distantes. É sobre nós, cada um de nós. Porque esse padrão narrativo vai muito além de ser um manual para roteiristas ou escritores, entende? É algo muito mais fundamental. É uma metáfora para nossa própria jornada de crescimento. O chamado para sair da zona de conforto, os testes que a gente enfrenta, os mentores que encontramos pelo caminho e a sabedoria que trazemos de volta para compartilhar. Cada etapa do monomito faz parte da história de cada um. Então, a pergunta que essa estrutura milenar nos deixa é a seguinte: na nossa própria vida, onde estamos nessa jornada? O chamado já foi ouvido? Foi recusado? Ou será que estamos, neste exato momento, no meio do caminho de provas? Vale a pena olhar para dentro. A grande aventura mítica está acontecendo, aqui e agora.